Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E as nossas mini aulas focam no empreendedorismo geotécnico. E quando eu falo empreendedorismo geotécnico, eu quero dizer que qualquer um pode fazer, empreender. Outro termo que eu uso, que está lá no nosso site, é descomplicando a geotecnia. É empreender geotecnia. Geotecnia está em qualquer rua, qualquer edificação, qualquer estrada, qualquer barragem, rodovia, ferrovia. Nós sempre precisamos da engenharia civil geotécnica. E a nossa incumbência aqui é deixá-la ao alcance de todos. É lógico que quem tem nível universitário, quer seja geólogo, engenheiro civil, arquiteto, sempre é bom, mas qualquer técnico, qualquer auxiliar técnico, qualquer operador de máquina é bem-vindo. É bem-vindo porque a função da academia, a função da nossa pessoa como cristão verdadeiro é trazer o conhecimento ao alcance de todos. Não é restringir, é abrir, ampliar. E eu conto com a sua ajuda, quer seja você que está nos ouvindo, para compartilhar esses vídeos, mais do que os vídeos do canal YouTube, que é o engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, como está aí na capa do nosso vídeo, para que a Academia Dinamis possa ajudar muitos, né, com essa advertência com relação às obras de terraplanagem e como se fazer boa prática e atender às normas da ABNT, né, que a gente cita aqui. Então, hoje nós vamos falar de fatores de segurança e estabilidade de taludes. Senhores, esse assunto a gente trata desde o 4º ano de engenharia, quando eu comecei a estagiar em engenharia, né? E a gente vê que a escola de engenharia e os jovens, como eu era na ocasião, muito letrado no cálculo. Nós, como técnicos, temos uma certa paixão de fazer o cálculo, né? Ser calculista. E eu temo por esse sentimento e detectei em mim muito erro na visão do cálculo, né? Porque o cálculo sem o modelo mental, que precede o modelo matemático, para então depois ser transformado num software, num programa, tudo demanda do modelo mental. Se for passado por cima do modelo mental e do entendimento do modelo mental ao modelo físico, e do modelo físico ao modelo matemático, e você só utiliza uma ferramenta que você não sabe desses modelos, você muito provavelmente está lindado aos erros de compreensão sobre os valores que vão ser colocados e os valores que vão ser retirados desse cálculo de estabilidade. E uma coisa que nós estamos colocando nessa mini aula é isso aí. O que acontece com a resistência dos solos saturados, não saturados, quando umedecidos. A grande maioria dos nossos solos, a grande maioria, não são todos, são não saturados. A pergunta é, o que acontece à medida que haja uma infiltração de água, de chuva, ou de uma rede que vazou, ou de qualquer outro sistema que vai poder inundar, infiltrar a água nos vazios do solo. Então, uma grande coisa que deve ser observada, fundamental, é do risco da infiltração. De repente se faz muito cálculo e não se imagina que aquele solo possa vir sofrer uma infiltração. Que a quantidade de água que ele tem nos vazios possa ser aumentada de uma forma qualquer. Eu já vi situações de pavimento onde usaram pavimento intertravado, ou seja, vulnerável a infiltrações, num solo que não podia haver água, senão ia colapsar. Eu estou falando de pavimento, não estou falando nem de taludes. Imagina os taludes.
Então, senhores, é fundamental o ritual da engenharia geotécnica. Fazer topografia com primor, para localizar a sondagem, fazer as sondagens. Antes disso, ou em paralelo, eu diria antes da sondagem, o geólogo de engenharia, para dar uma configuração do mapa geológico, do que indica naquela região de problemas geotécnicos, ou que possam ser problemas geotécnicos, para aquele cenário de obra. E aí, então, fazer a definição do PGG, que hoje eu falo PGG 3D, e aí, então, definir coletas, ensaios de laboratório, ensaios, eventualmente, de campo, para conhecer os materiais. Quando eu vejo as pessoas fazendo obras de escavação e de aterro, sem esse início que eu falo, e que eu falo em todas as mini-aulas, eu vejo com temor. Bom, aqui nós temos uma situação sem inundação, sem infiltração d'água, e olha que infiltra a água, vocês podem ver com esse círculo vermelho, que a coesão, a resistência, a cola entre os grãos cai, né? E, portanto, o solo vai perder resistência. Então, esse intercepto de coesão, às vezes ele é virtual, ele é fictício. E a infiltração pode zerar esse elemento aqui e o solo muda totalmente de comportamento. E é isso que nós temos como objetivo aqui, alertar. E eu não estou falando apenas da programação de ensaios, porque eu posso ter solos colapsivos, eu posso ter solos que não são colapsivos, mas há uma perda da coesão, eu posso ter solos expansivos, solos lateríticos, que a gente fala em algumas aulas. Então, se eu não tiver essa sequência de topografia, geologia, às vezes uma inspeção geológica, um mapeamento geológico, outros momentos, a consulta a mapas geológicos, geomorfológicos e geotécnicos. O programa de investigação para verificar todas as possibilidades que possam estar ocorrendo com aquela obra de escavação, de aterro, ou das duas. Sempre que tem uma escavação, vai ter um aterro em algum lugar, e sempre que eu preciso de um aterro, eu tenho que escavar em algum lugar. Para conhecer o comportamento dos solos e saber como lidar com esses solos. Aqui falamos de resistência. Às vezes tem solos, solos de escavação, que tem xistosidade, tem uma estrutura geológica, a escavação. Aí, com mais razão ainda, tem que ter o geólogo para finalizar os planos de ruptura. E se é um solo, como é o caso desse, eu preciso tomar cuidado como eu vou colocar esse corpo de prova na câmera triaxial para fazer o cálculo, para fazer o ensaio melhor, saber a resistência neste plano. Porque senão eu vou ter a resistência em outro plano. E, portanto, eu não terei a menor veracidade do resultado do ensaio. Hoje eu percebo que começa a ser feito ensaios de laboratório, o que é muito bom, mas vejo também que há muito o que aprender para fazer ensaios de laboratório. Não adianta ter a máquina, o software, tem que ter uma interpretação. A coisa mais importante é, de novo, fazer o PGG, a coleta de amostra, moldagem do corpo de prova lá no campo, transporte e o corpo de prova que vai então para o equipamento de laboratório. Vejam que esse tipo de solo está aqui nessa margem, é um comportamento, se ele estiver na outra margem, em função da xistosidade, é outro comportamento. E é isso que eu queria apresentar nessa mini aula. Eu quero dizer que a mini aula é 10 minutinhos de advertência a qualquer um que tenha necessidade de fazer uma escavação, um aterro, desde o dono do terreno, do dono da obra,
do dono da máquina, do operador de máquina, do técnico de campo, do encarregado, do engenheiro civil, do arquiteto, enfim, todos que possam estar envolvidos, da prefeitura, que vai liberar a obra de terraplanagem, que vai acompanhar, vai fiscalizar. Tem vários profissionais que possam estar envolvidos na obra de terraplanagem. Nós estamos aqui advertindo, 10 minutos, segunda a segunda, às 4 horas da tarde, no nosso canal YouTube. Manda um vídeo dessa mini aula. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Muito obrigado.